Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre a relação de uma pessoa bem-sucedida e realizada profissionalmente e o dinheiro. Qual é essa relação, né? Isso tem alguma relação? Bom, eu sou Candice Nascimento, psicóloga, orientadora e consultora de carreira. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um profissional bem-sucedido. E eu trouxe para vocês aqui uma definição do dicionário que eu vou, inclusive, ler. Diz o seguinte: o profissional bem-sucedido é aquele que obteve sucesso, êxito, próspero, um empresário bem-sucedido. Por extensão, que se tornou rico, que possui uma situação financeira próspera, uma vida financeiramente estável, endinheirado. Isso é a definição do dicionário online de português. Bom, então a gente já viu aqui que o dinheiro ele tem relação direta com a questão do profissional bem-sucedido, embora não tenha uma relação direta com o profissional realizado profissionalmente, né? Com a realização, com a felicidade, com a satisfação profissional. Tá entendendo? Então, bem-sucedido pode ter uma conotação, né, financeira também, né, como a gente acabou de ver aqui na definição do dicionário, mas realizado é realmente muito além dessa questão financeira, certo? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Qual é essa relação, como é que isso se encaixa, né? Como é que o dinheiro se encaixa nessa relação? Vamos lá então. Um profissional bem-sucedido, ele pode ou não ser realizado. Ele pode ser feliz, ser satisfeito com a sua carreira profissional ou não ser satisfeito com a sua carreira profissional. Então, ele pode ter toda aquela questão que a gente já falou, né? De ser próspero financeiramente, ter sucesso, ter êxito naquilo que ele faz, mas não necessariamente internamente ele ter essa satisfação, essa felicidade de fazer o que ele faz. Mas o que está então por trás das pessoas que são bem-sucedidas e realizadas? Eu trouxe para conversar com vocês um pouquinho alguns pontos que eu considero muito importante nessa questão da realização e da satisfação profissional, né? E do ser profissional, do ser um profissional bem-sucedido. Alguns pontos então que nós vamos conversar aqui. O primeiro deles é o autoconhecimento. Um profissional bem-sucedido e realizado, ele sabe fazer o seu autoconhecimento, ele sabe o que ele quer, ele sabe quais são os talentos, as habilidades, as competências dele, né? O que o ajuda, o que fortalece nessa jornada aí profissional. Ele também conhece as suas fraquezas, aquilo que não é, né, tão bacana, que ele precisa desenvolver, quais são os gaps dessas competências, né, de profissional versus o cargo que ele ocupa. Então ele tem clareza disso tudo, ele conhece os seus talentos, ele sabe aonde quer chegar, né, ele entende quais são os seus valores, o que norteia a vida dele de uma forma geral, né, ele sabe quais são as suas crenças, no que ele acredita, ele tem clareza de algumas coisas relacionada ao próprio autoconhecimento, né? Então ele faz esse exercício ao longo do tempo e vai praticando isso, porque autoconhecimento é uma coisa que a gente faz a nossa vida inteira. E esse profissional bem-sucedido e realizado, ele tem essas atribuições, né? Essa prática do autoconhecimento ao longo da sua vida. Então esse é um ponto muito importante que faz parte, está por trás de uma pessoa bem-sucedida e realizada. Um outro ponto também é o planejamento de carreira. Um profissional bem-sucedido e realizado, ele sabe fazer o seu planejamento de carreira. Ele tem em mente aonde ele está e onde ele quer chegar. Ele sabe qual é o caminho para percorrer isso e para alcançar aquilo que ele precisa. Ele sabe o que ele precisa fazer, né? E no planejamento, ele não fica só com planejamento no papel, ele coloca esse planejamento em prática, ele vai para a ação, ele vai atrás daquilo que realmente ele entende que vai fazê-lo um profissional cada vez mais bem-sucedido e realizado, entendeu? Então, o planejamento é fundamental nesse processo também,
né, quando a gente olha, né, o que está por detrás desse profissional bem-sucedido e realizado. Outro ponto importante aqui é a resiliência. Um profissional bem-sucedido e realizado, ele é muito resiliente. Ele olha os obstáculos, os desafios à sua frente, mas ele consegue superar isso tudo, né? Ele consegue transformar, às vezes, as próprias dificuldades que ele encontra em oportunidades. Sabe aquele ditado que é na crise que a gente cria as oportunidades, que oportunidades acontecem, né? E que as pessoas, inclusive, crescem muito com isso? Então, esse profissional bem-sucedido e realizado, ele é expert em criar oportunidades em meio às crises, né? Fazer do limão uma limonada. Então, essa é uma outra característica fundamental para um profissional bem-sucedido e realizado. Você já ouviu falar de reskilling? Reskilling em português, né, é requalificação. É uma palavra que tem vindo cada vez mais agora para o ambiente corporativo, para o mundo corporativo e para o mercado de trabalho, porque é uma necessidade constante, onde as pessoas precisam estar atualizadas, né, constantemente. Então é a capacidade de eu saber que eu preciso buscar novos conhecimentos, estar atento às novas pesquisas, né, que estão relacionadas à minha área. Eu vou fazendo novos cursos, enfim, eu vou me atualizando, né? Eu vou fazendo estudos técnicos, experimentos, enfim. Essa habilidade, esse ponto aqui também é fundamental e está por trás desse profissional bem-sucedido e realizado. Então, um ponto super importante que a gente precisa ter clareza é a minha abertura para aprender e estar aberto às coisas novas, né? Estar aberto à inovação, aquilo que às vezes era uma ideia que vai contra alguma outra ideia que eu já tinha, né, pré-concebida. Então é muito importante essa clareza, né, e essa abertura para buscar essa constante atualização. E esse é mais um ponto para um profissional que está por trás de um profissional bem-sucedido e realizado. Um outro ponto importante é o networking. O networking, o que é? É a rede de relacionamentos, né? São as pessoas com as quais esse profissional se relaciona, conversa, tem contato, escuta essas pessoas, né? Troca experiências. Essas pessoas contribuem com ele também de alguma forma. Agora, é muito importante a gente pensar na qualidade dessa rede de relacionamentos. Não adianta eu estar me relacionando com pessoas que vão totalmente no oposto daquilo que eu quero seguir. Eu preciso estar acompanhada de pessoas que querem também o sucesso, que querem a prosperidade, que querem a felicidade, que querem a realização profissional, né, que querem uma vida com significado. Então, é super importante nesse momento eu observar quem é a minha rede de relacionamento e, principalmente, qual é a qualidade dessa rede de relacionamento, né? Quanto mais eu tenho pessoas prósperas ao meu lado, pessoas positivas, com uma boa energia, muito melhor e de muito mais qualidade será essa minha rede. Uma outra característica, um outro ponto que nós podemos dizer que está por trás de pessoas bem-sucedidas e realizadas é a abertura a críticas, a abertura ao feedback. Feedback pode ser de clientes, pode ser de amigos, pode ser de familiares, pode ser de pessoas desconhecidas, mas estar aberto ao feedback, a receber essas críticas. E aqui a gente está falando daqueles conteúdos que vêm para o nosso crescimento. A pessoa está aberta a receber essas críticas, ela faz esse processamento interno também, né, para ver o que faz sentido para ela, ela vai levar em consideração aquilo que for relevante naquele momento, mas além disso, ela para refletir novamente em outros momentos, né, num outro tempo, sobre aquilo que foi falado e ela não concordou no primeiro momento. Porque tem muitas coisas que às vezes não estão tão claras para a gente, não estão tão conscientes na nossa vida. E esses feedbacks informais, inclusive, né, não só formais, ou essas críticas que às vezes a gente recebe das pessoas que nos seguem, das pessoas que estão ao nosso redor, que nos conhecem o nosso trabalho, esse tipo de crítica pode vir cheia de conteúdos nossos inconscientes.
Então, ao invés desse profissional simplesmente resistir a esse tipo de crítica ou negar esse tipo de informação, aquilo que está vindo ali da outra pessoa, ele para em outros momentos também com a cabeça um pouco mais fria e pensa sobre essas situações, né? Pensa sobre esse conteúdo que veio e que talvez ele não conseguiu se identificar de primeira, né? E talvez, naquele momento, algumas fichas caiam também, né? Então, alguns insights podem vir de conteúdos, de feedbacks, né? De críticas de outras pessoas. Então, esse profissional bem-sucedido e realizado, ele aproveita toda essa riqueza que está por trás daquilo que as pessoas falam para você, para realmente se superar, para realmente dar um passo melhor à frente, fazer melhor as coisas, né? Para aprimorar o seu desempenho. Então, essa é mais uma característica que está por trás das pessoas bem-sucedidas e realizadas profissionalmente. Um outro ponto importante é neutralizar os sabotadores. O profissional bem-sucedido e realizado, ele sabe neutralizar os seus sabotadores. Em primeiro lugar, ele faz um reconhecimento do que o sabota, né? Primeiro ele traz isso à luz, né? Bota a luz, né, naquilo que realmente o sabota. Então ele vai identificar, reconhecer quais são os sabotadores, aquilo que puxa o tapete dele e que é dele mesmo, né? Os seus próprios sabotadores. Então, o que acontece, né? Como é que ele reage naquele tipo de situação? Quando ele tem clareza de que aqueles fatores ali podem sabotar o seu trabalho, podem sabotar a sua motivação, né, a sua dedicação, o seu foco, ele vai buscar alternativas, estratégias para lidar com esses sabotadores de modo que neutralizem eles, né? Se ele às vezes não consegue eliminar os sabotadores, mas pelo menos ele consegue neutralizar, fazer alguma coisa que o ajude a lidar de uma forma saudável e que não permita que esses sabotadores realmente façam, né, o papel deles, os sabotem, né? Sabote a sua realização, os seus resultados profissionais, a sua vida, a sua satisfação, a sua motivação profissional, ok? Esses profissionais bem-sucedidos e realizados, eles também equilibram a sua vida pessoal e profissional. Não existe um profissional bem-sucedido e realizado. Lembrem, eu estou trazendo sempre o realizado junto, que é diferente de só uma pessoa bem-sucedida, tá bom? Então, o profissional que é bem-sucedido e realizado, ele consegue equilibrar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Gente, quando eu estou falando equilibrar, eu não estou falando exatamente separar. Nós somos seres únicos, nós estamos no nosso trabalho ou na nossa casa com todas as nossas características, com todo o nosso perfil pessoal, né, de personalidade, e a gente transita por esses meios, né, nos ambientes onde a gente atua, onde a gente trabalha, justamente por inteiro, né, com todas as nossas características. Então, nós não separamos a vida pessoal da profissional, a gente pode administrar, né, as coisas pessoais no nosso ambiente de trabalho e vice-versa. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que um profissional bem-sucedido e realizado, ele sabe equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Ou seja, ele consegue dar tanto um peso para a vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Ele consegue dedicar tempo de qualidade, investir tempo de qualidade, né, na sua área profissional, mas na sua vida pessoal também. Ele entende que todas as outras áreas da sua vida também são importantes para que ele consiga ter qualidade de vida, para que ele consiga ter realização, sabe? Então aqui talvez a gente tenha um ponto bem importante quando a gente fala de um profissional bem-sucedido e realizado, né? Ele consegue fazer essa distinção e consegue transitar com tranquilidade entre a sua vida profissional e pessoal. Nenhuma fica em débito, né? As duas vão se equilibrando. A gente pode entender com o passar, né, com a nossa experiência de vida mesmo, profissional e pessoal, que existem momentos que a gente precisa dar uma atenção maior, às vezes, para a nossa vida pessoal, porque surgiu um problema maior, algo mais sério que exige uma maior atenção naquele momento,
mas que é passageiro também. Depois a gente já reduz, né? Começa a equilibrar de novo o nosso tempo investindo na nossa vida profissional. Da mesma forma, o contrário. Às vezes nós estamos trabalhando em um projeto, ou no nosso trabalho, na nossa própria empresa, né? Ou dentro da empresa onde a gente está. A gente precisa se dedicar muito mais a um projeto maior, mas que a gente sabe que tem um começo, um meio e um fim, né? Então a gente não está ali só 100% no trabalho e 0% cuidando, né? Olhando para a nossa vida pessoal. Não, a gente consegue saber que existe um prazo para isso e aí a gente se dedica um pouco mais de tempo ali, mas entendendo que daqui a pouco a gente vai conseguir recuperar isso, a gente vai virar essa chave de novo e buscar novamente esse equilíbrio. E na nossa vida é o tempo todo assim. Em momentos a gente vai estar dando prioridade um pouquinho mais para um lado, para uma área, né, da nossa vida, em outros um pouco menos para outras áreas, e assim a gente vai equilibrando essa balança. Ela não é estável, ela não é linear, né? Ela não é estável a vida inteira. Isso a gente vai transitando, mas o importante é ter clareza e não deixar para trás. Não deixar de olhar, né, com cuidado para aquelas áreas que naquele momento ali elas estão mais em defasagem, né? Podemos falar dessa forma. Um outro ponto importante aqui para um profissional bem-sucedido e realizado é o comprometimento e o protagonismo com a sua carreira. Então esse profissional, ele sabe, ele é comprometido com aquele resultado que ele fez lá no seu planejamento de carreira. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele se comprometeu com as suas ações, ele está agindo conforme aquilo que ele delineou, que ele planejou, está executando esse plano de ação e está fazendo acontecer. E ele não espera pela empresa fazer por ele, pelo mercado de trabalho fazer por ele, pelo governo fazer por ele. Não, ele vai atrás, ele faz aquilo que ele pode nas condições que ele tem para realmente ele conquistar aquilo que ele quer. Então ele é protagonista da sua carreira. Essa é uma baita de uma característica muito importante que está por trás de profissionais bem-sucedidos e realizados. Eles não colocam a culpa de da pessoa, né, não ser bem-sucedida ou bem realizada ou realizada. Eles não colocam a culpa em outras pessoas, em terceiros. Eles entendem que eles têm uma parcela muito grande sobre isso. E por isso eles pegam essa questão e vão em frente e fazem acontecer e realizam, né? E se realizam. E assim eles se tornam esses profissionais tão bem-sucedidos e realizados. Um profissional bem-sucedido e realizado, ele também tem clareza do seu propósito e do seu chamado. Ele sabe para que ele veio nesse mundo, né? Ele já tem consciência do propósito de vida e ele traz esse propósito de vida para junto daquilo que ele faz, na atividade que ele exerce, da forma que ele consegue, né, significar esse trabalho e botar o sentido nessa atividade profissional, na sua carreira profissional, de acordo com o que ele entende que é o seu propósito de vida. Então esse é mais um ponto super importante e que tem muita relação, né, que está por trás de fato desse profissional bem-sucedido e realizado. E um outro ponto que eu trouxe para vocês aqui é o legado. O que é o legado? O legado é aquilo que eu desejo deixar para a humanidade, é aquilo pelo qual eu quero ser lembrado, é como eu quero ser lembrado. Então, um profissional bem-sucedido e realizado, ele sabe o que ele quer deixar, qual é a marca que ele quer deixar nesse mundo. Ele tem clareza disso e ele trabalha nessa direção, nessa linha, e realmente ele vai conquistando isso. Então, essa é mais uma característica de um profissional bem-sucedido e realizado. Um profissional bem-sucedido e realizado, então, ele não tem o dinheiro como o centro da sua vida, o centro do seu negócio, o centro dos seus interesses. Ele tem o centro como uma vida de significado. Ele sabe o que ele quer, é um trabalho com um propósito muito maior, entende? Ele coloca esse propósito na frente do dinheiro.
O dinheiro ele acaba sendo uma consequência, né? Ele é uma recompensa, um reconhecimento de todo o trabalho e de toda a transformação que ele causou no mundo, que ele possibilitou às pessoas, ou que por meio dos produtos que ele desenvolve, daquilo que ele faz, ele acaba trazendo para o mundo. Então, o dinheiro é a recompensa, é o reconhecimento por todo o trabalho que ele tem exercido. Faz sentido? Então, a vida financeira dele acaba sendo, né, a prosperidade da vida financeira, a questão de ser bem-sucedido, quando a gente pega essa relação com o dinheiro, que tem relação com a estabilidade financeira, né, com a prosperidade financeira, é realmente a consequência de uma vida realizada. Então, lembrem bem, um profissional bem-sucedido e realizado tem como um centro da sua vida a construção de uma carreira com significado. A construção de uma carreira com significado é o que vai transformar toda a sua vida e a vida de muitas pessoas ao seu redor. E isso, consequentemente, virá com o reconhecimento também, né? A recompensa financeira, com esse retorno financeiro, com o lucro, né? Com os dividendos, enfim, com a participação nos lucros, né? Com a prosperidade financeira. Mas o dinheiro, ele não é o centro. Ele pode ser o centro de um profissional somente bem-sucedido, mas lembrem, profissional bem-sucedido ele pode ser realizado ou não. E o que nós queremos, ou pelo menos o que eu entendo e o que eu escuto dos meus clientes, das pessoas que conversam comigo sobre isso, é que elas querem sim dinheiro, né? Querem ser bem-sucedidas, mas elas também querem ser realizadas, né? Não é só o dinheiro por si, é a realização que está por trás de tudo também. E que é o centro nesse caso, quando a gente fala do profissional bem-sucedido e realizado. Dinheiro, lucro, né? É muito importante na nossa vida. Resolvem muitos problemas da nossa vida. Tudo que é material, o dinheiro pode comprar, o dinheiro é importante, né? A gente sabe porque quando existe a falta dele, a escassez do dinheiro, as pessoas passam muitas dificuldades. Então, ele é muito importante na nossa vida. Mas, quando nós falamos desse profissional bem-sucedido e realizado, a gente vê que por trás disso tudo está uma vida com significado, uma vida com propósito. E eu trouxe para vocês até um conceito que uma professora de psicologia chamada Erin Westgate, ela diz o seguinte, que às vezes as pessoas, elas não precisam ser somente felizes ou satisfeitas, né? Mas a realização pode vir inclusive de uma vida psicologicamente rica, né? E o que é uma vida psicologicamente rica? Então eu vou ler a característica aqui desse tipo de vida. Ela diz que é marcado por experiências nas quais a novidade e a complexidade são acompanhadas por profundas mudanças. Então, o que essa psicóloga quer dizer é que às vezes, trazendo para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa vida profissional, para a carreira de uma forma geral, quando a gente enfrenta alguns desafios dentro da nossa carreira, alguns obstáculos, situações difíceis mesmo, né, dentro da nossa profissão, daquele caminho que a gente estava traçando, todos esses desafios, essa complexidade e às vezes até essas dificuldades, se provocarem mudanças positivas psicologicamente, elas também nos farão bem, né? A gente também entenderá que isso faz parte de uma vida boa, né? Uma vida rica psicologicamente. Então a realização, né? O profissional bem-sucedido e realizado, ele também pode ser marcado por experiências, né, que são ricas psicologicamente falando também. Então, o dinheiro, ele é muito importante nas nossas vidas. Eu não estou aqui para dizer que ele não importa. Ele importa sim, eu gosto muito de ganhar dinheiro, eu gosto de receber, né, de ser recompensada pelo trabalho que eu faço. Eu realmente gosto de dinheiro também, né? Eu quero que venha cada vez mais, assim como você, eu acredito também que é receber dinheiro, né? Mas por trás de todo esse desejo e talvez de tudo isso que a gente quer,
A gente precisa entender que existe uma motivação maior quando a gente fala de um profissional bem-sucedido e realizado, que é a motivação. O que o motiva a fazer o que ele faz hoje e como ele faz. Né? Qual é esse propósito? Qual é essa motivação? De onde ele arranja isso? Né? Qual é a grandeza dessa motivação? Então é importante a gente até observar as pessoas ao nosso redor que são bem-sucedidas e realizadas e entender como é que elas vivem, como é que elas trabalham, o que elas falam sobre o trabalho, sabe? Qual é o significado para ela dessa carreira profissional que elas trilharam até aí? Então a gente pode daí identificar algumas coisas com pessoas ao nosso redor, né? Quando às vezes eu tenho uma vida bem-sucedida profissionalmente, eu posso sim viver feliz, eu posso ter a realização, mas eu posso também viver infeliz. Essa infelicidade, inclusive, pode me trazer prejuízos bem grandes, né? Para minha saúde física, para minha saúde mental, para o meu ambiente, né? O lugar onde eu habito, enfim. E nós sabemos que também existem alguns casos bem tristes, né? De pessoas bem-sucedidas e que, por exemplo, até chegaram a cometer suicídio. Então, nós temos que ter esse cuidado. O que nós buscamos e o que eu entendo que você também busca, assim como eu busco, é uma vida profissional bem-sucedida, próspera, mas realizada. Né? É ter vontade de ir para o trabalho, é gostar daquilo que se faz, é entender que a minha atuação pode fazer diferença na vida das pessoas, é entender que o meu trabalho, aquela atividade, né, a carreira que eu estou construindo vai transformar a minha vida, as pessoas ao meu redor também, e outras pessoas serão impactadas por isso também. E aí, gente, independente de onde você trabalha, independente do que você faz, se você trabalha com produto, se você trabalha com serviço, mas quando você entende qual é o impacto que aquilo que você faz, que a sua empresa produz na vida de outras pessoas, isso pode fazer muita diferença. Bom, isso eu queria deixar para vocês então, né? Qual é a diferença de um profissional bem-sucedido e um profissional bem-sucedido e realizado, né? E qual é a relação do dinheiro com isso? Então, o profissional bem-sucedido é aquele que recebe muito bem, que tem uma vida próspera financeiramente, uma estabilidade financeira, mas não necessariamente ele é realizado, pode ser que seja. Agora, o profissional bem-sucedido e realizado, ele também ganha dinheiro, ele também, né, recebe bem, tem uma vida próspera financeiramente, mas ele tem vive uma vida com muito mais significado, uma vida maior, né, ele tem um motivo maior na existência dele dentro da própria carreira profissional. Né? Ele sabe o que ele está fazendo ali, ele vive uma vida com propósito, uma carreira com propósito. Essa é a diferença. E o dinheiro no profissional bem-sucedido e realizado, ele vem como uma consequência de toda a transformação que ele acaba fazendo e que ele contribui aí para o mundo. Faz sentido para você? Queria que você contribuísse aqui comigo também, o que você acha disso, né? O que você pensa sobre isso, como que é como que você se sente nesse momento, né? Você se sente um profissional bem-sucedido? Você se sente um profissional bem-sucedido e realizado? Você ainda não sente que é um profissional bem-sucedido? Você ainda não sente que é um profissional realizado? Então pensa sobre isso e manda aqui nos comentários para mim.